Olá para você, telespectador e internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento. Esse termo foi considerado o termo do ano de 2019 pelo dicionário australiano Macquarie. E além disso, o cancelamento ele se tornou uma punição virtual justamente contra comportamentos não tolerados por parte da sociedade, como comentários racistas, homofóbicos e também machistas. Mas de onde surgiu a cultura do cancelamento? Quais as consequências dessa prática na vida das pessoas, das celebridades, das empresas, das marcas e quais são as alternativas à cultura do cancelamento? Tudo isso a gente vai discutir com as nossas duas convidadas de hoje. Carolina Terra, que é professora e pós-doutora de interfaces sociais da comunicação, é especialista em mídias sociais, especialista em gestão estratégica da comunicação organizacional e relações públicas, é autora dos livros Marcas Influenciadoras Digitais, Mídias Sociais e Agora, e blogs corporativos, e é professora de graduação e pós-graduação da Faculdade Casper Líbero. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, me sinto muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E nós convidamos também a Juliana Lencina, que é mestranda em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, a UFFI, e também integra dois laboratórios dessa mesma universidade, o Laboratório de Sociologia Digital, LSD, e também o Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade, o LabGen. Ela faz pesquisas sobre violência política de gênero em redes sociais. Juliana, também muito obrigada por ter aceito o convite de participar do programa de hoje. Eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui, um prazer também. Bom, vamos começar o nosso papo com a Carolina Terra e falando dos diversos casos aí de cancelamento virtual, um deles relacionado diretamente com a pandemia, que foi o caso da influenciadora Gabriela Pugliese, que começou a postar fotos de festa durante esse período de isolamento social. Rapidamente as pessoas reagiram em massa e ela teve consequências na vida real dela, né? Então ela perdeu contratos, perdeu trabalho, acabou tirando do ar um Instagram de 4 milhões de seguidores. E esse é apenas um dos diversos casos que aconteceram. Ao longo do programa a gente vai relembrando de outros casos, mas a primeira coisa, doutora, a gente queria entender de onde surgiu essa cultura de boicotar as pessoas, né, de fazer esse cancelamento, né, apagar, excluir as pessoas desse convívio virtual. Como que surgiu isso? Essa cultura do cancelamento, ela não é nova, né? Ela remonta da antiguidade, ela remonta efetivamente de muito longe. A gente tinha a cultura de criticar e julgar em praça pública. O que aconteceu com a internet, com as redes sociais, foi que isso foi trazido de volta e foi potencializado pelas redes, né? Conseguiu ganhar ainda mais força, mais impacto e mais repercussão com essa cultura da conexão em rede, com essa cultura da hiperconectividade. E qualquer pessoa pode emitir a sua opinião, pode se expressar por meio das redes sociais ou simplesmente criar um blog, criar um mecanismo, né, de fala. Então isso fica ainda mais evidente, ainda mais forte. E essa questão do cancelamento, né, essa palavra, como você mesma elucidou, ela vem aí de uns anos para cá. Né? A gente não falava em cancelamento, a gente falava em linchamento, né? A gente falava em julgamento, enfim. E agora a gente tem o Tribunal da Internet, a Inquisição da Internet fazendo esse papel. Doutor, isso tem alguma coisa a ver, né? Eu já li alguma coisa sobre esse assunto de se eleger cancelamento por conta de cancelamento de serviços. Por exemplo, você está tendo algum problema, o serviço está muito caro, você liga lá, olha, eu vou cancelar.
Então é como se fosse uma arma de poder que você tem, né? Que você está ali jogando com a pessoa. Olha, se você não melhorar, se você não mandar o técnico, eu cancelo. Tem alguma relação com isso? E olha, eu não saberia te dizer academicamente, cientificamente a respeito disso, mas eu acredito que tem, assim, relação, né, com essa ameaça, com essa possibilidade de, ó, se você não andar, não é nem nos trilhos, é andar da forma como eu espero que você ande, eu te cancelo. Né? Então, essa cultura do cancelamento, ela começou também válida, né, no sentido de que eram movimentos políticos ou movimentos sociais que estavam pleiteando alguma coisa. Né? E aí, com isso, usavam-se hashtags, né? Você usa efetivamente o potencial da rede para conseguir pressionar, para conseguir destacar determinadas questões, né? E que são questões, muitas vezes, muito legítimas. No entanto, isso começou a se desvirtuar, e todo mundo começou a julgar e a dar a sua opinião a respeito do outro. É por isso que essa cultura do cancelamento hoje, ela é considerada prejudicial, ela é considerada maléfica, né? Porque ela não tem só esse fim de você conseguir uma movimentação, uma mudança, uma transformação. Você tem pura e simplesmente só essa capacidade de julgue, e o que eu entendo que não seja igual ao meu pensamento, eu simplesmente julgo, lincho, cancelo e tiro do ar, né? Que é o que efetivamente tem acontecido muito. Agora, Juliana, com relação às relações sociais, quais são as relações sociais que permeiam essa prática de cancelamento? Que muitas vezes a pessoa era seguidora daquela, enfim, daquele famoso, daquela celebridade, ou enfim, de uma pessoa comum ali que tem muitos amigos, a pessoa diz uma coisa e cancela. Quais são essas relações sociais que permeiam os participantes desse tipo de prática virtual? Bem, justamente pelo cancelamento, ele ser sempre o cancelado, ele sempre parte do grupo o qual os canceladores também estão ali reconhecendo quem vai ser cancelado. O cancelamento, muitas das vezes, como é algo muito recente e está nas redes sociais de uma forma muito abrangente, a gente acaba até banalizando o termo cancelamento, né? Nem todo tipo de violência, de linchamento que existe em redes sociais, a gente consegue categorizar como um cancelamento. O que eu acho importante a gente destacar quando a gente vai falar do cancelamento é que ele só acontece a partir de um grupo que reconhece aquele porta-voz, aquela celebridade, aquele influenciador. O cancelado, ele nunca é alguém que é de um grupo que não era reconhecido por quem está cancelando antes, né? Por exemplo, no caso da Gabriela Pugliese, quem cancelou a Pugliese foram os seguidores da Pugliese, porque quem não seguia a Pugliese ficou sabendo do que tinha acontecido, e tem até aquela famosa frase: eu não vou deixar de seguir porque eu nunca nem seguia. Então, né, e as relações, elas estão sempre permeadas a partir desse reconhecimento, dessa reconhecimento tanto ideológico, compartilhamento de valores, mas o mais importante, com certeza, é que o cancelado, ele sempre faz parte do grupo o qual ele está sendo cancelado. E agora, Carolina, quando a gente pensa no objetivo do cancelamento, né? E a gente está pensando ali em relações sociais, comunicação social. No final das contas, qual que é o objetivo de você cancelar alguém? Eu acho que é um escrutínio público, né? É colocar aquela pessoa numa posição de visibilidade para ela ser criticada, para ela ser apedrejada, para ela, de fato, ser alijada daquele movimento, né? Daquele grupo, daquela situação de visibilidade. Então, eu entendo que quando alguém cancela um influenciador digital, por exemplo, essas pessoas querem que esse influenciador digital perca seguidores, que ele sofra, né, com o olhar e com as críticas daqueles que estão criticando, né, que
marcas, que situações rompam parcerias com essas pessoas. Acho que um caso bem emblemático também foi da cantora Carol Conká, né, que durante o Big Brother Brasil, ela acabou sendo definitivamente cancelada pelas audiências do programa, né, em função das atitudes que praticou, e isso fez com que ela perdesse parcerias, fez com que ela perdesse possibilidades de cantar em festivais, em eventos que já estavam, de certa forma, planejados e fechados, né, contrato e tudo mais. Então, quando alguém cancela, o objetivo é, de fato, prejudicar o outro, né, fazer com que ele seja julgado e criticado, né, por esses grupos e também pela mídia. Juliana, até a Carolina já tinha falado para a gente, já tinha iniciado uma explicação que essa cultura de cancelar surgiu de alguns grupos até com boas intenções, né? Grupos, inclusive, que defendem algumas práticas sociais, muitas vezes de inclusão, de aceitabilidade. Hoje em dia, o cancelamento ele é uma ferramenta que se dirige a uma ideologia específica ou não? Todo mundo já incluiu o cancelamento no rol de punições virtuais, independentemente da ideologia. Como que funciona isso atualmente? Bem, eu não acredito que pertença a um grupo somente, um grupo ideológico hoje em dia. Com toda certeza é algo que seria muito problemático afirmar uma coisa dessas, né? Como eu disse, o cancelamento está sempre a partir de grupos que já têm um reconhecimento ideológico. Por exemplo, de blogueiras, de influenciadores, eles se reúnem por um ponto em comum. Então, o erro cometido por esse porta-voz, por esse influenciador, por esse youtuber, ele vai ser um erro que está permeado sempre em relação aos valores do grupo que ele pertence. Então, não necessariamente vai ser algo relacionado a uma ideologia específica, só de uma ideologia. É sempre a partir desse compartilhamento de valores daquele grupo. Como a Carolina já tinha falado anteriormente, o cancelamento não é algo novo. É algo que é um fenômeno que agora tem se desdobrado nas redes sociais, e aí tem uma potencialidade completamente absurda devido às redes sociais, ao funcionamento delas, mas não é algo novo, é algo que os gregos já faziam, com quem pertencia aos grupos eles isolavam devido a algum tipo de erro. Enfim, né, desde a antiguidade isso já acontece nas sociedades humanas. Então, devido às redes sociais, a gente acaba vendo novos desdobramentos de como que o cancelamento, a partir dessa reunião de grupos, e de grupos que, inclusive, são grupos que só existem devido às redes sociais, muitas das vezes, e a partir disso que a gente consegue entender como que o erro, muitas das vezes, ele não é permitido naquele grupo, enfim. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre outros aspectos da cultura de cancelamento, mais no próximo bloco. Você que está acompanhando o Câmara em Pauta, não saia daí que a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje é a cultura do cancelamento. A gente está discutindo esse assunto com as nossas duas convidadas, a Carolina Terra, que é professora e doutora em interfaces sociais da comunicação, especialista em mídias sociais, e também estamos discutindo esse assunto com a Juliana Lencina, que é socióloga, integrante do Laboratório de Sociologia Digital da Universidade Federal Fluminense. Bom, a gente estava falando aí sobre os desafios, sobre o quanto a cultura do cancelamento, ela pune, né, e até destrói a vida virtual de algumas pessoas. Carolina, a gente queria falar um pouquinho sobre o impacto do cancelamento nas relações virtuais, aí pensando também não só nas pessoas, mas também nas empresas. Ela tem um aspecto positivo, ela tem um aspecto negativo. Como que esse impacto na vida das pessoas e das empresas? Olha, particularmente eu entendo que a cultura do cancelamento ela seja muito cruel,
né? Porque ela julga, ela critica, ela define, enfim, ela dá o futuro aí que a pessoa tem que ter uma vez que ela foi cancelada. No entanto, eu até acho que tenha algum aspecto positivo no sentido de se aquele cancelado reconhecer onde é que ele acha que errou, onde é que ele vacilou, existe a chance, né, dele conseguir se reerguer, existe a chance dele dar a volta por cima. E com as empresas isso não é diferente, né? As empresas elas sofrem também com o cancelamento. Então, se você tem um fornecedor que não está dentro dos critérios socioambientais, a sua empresa pode ser cancelada, você pode sofrer um movimento de boicote à tua marca, ao teu produto, ao teu serviço. Se algum executivo dá uma declaração equivocada, polêmica ou preconceituosa, a empresa também está passível de ser cancelada, né? No entanto, esse cancelamento ele também pode ser temporário. E à medida em que a empresa vai tomando medidas propositivas, à medida em que a empresa vai anunciando ações que possam resolver aquela problemática, ela pode conseguir se reconstruir, ela pode conseguir recuperar uma boa imagem, ter uma reputação positiva a partir daí. Essa questão da cultura do cancelamento ela é efetivamente muito discutida, por ela não permitir muitas vezes essa parte de você se reerguer, tanto individual quanto corporativamente. E aí também um outro ponto que é muito negativo é o medo que as pessoas têm de falar absolutamente tudo. Porque qualquer comentário que você possa expressar no ambiente das plataformas sociais digitais pode ser passível de julgamento e de cancelamento, né? Tem também a questão das fake news. Imagina você ser cancelado por uma notícia falsa, por uma informação que não é verdadeira. Isso também gera uma problemática muito grande. Então, do ponto de vista corporativo, você tem todo um processo também de gerenciamento de crise que vai ter que acompanhar as organizações para todo o sempre, né? Para enquanto existir a cultura da internet, a cultura da conexão, isso vai ter que existir, né? A empresa vai ter que saber gerir o seu conteúdo, gerir os seus discursos, ser coerente e ter uma área específica também para cuidar disso, né? Para cuidar tanto da presença e do engajamento dela no ambiente digital, quanto para tomar conta também dessas possíveis crises e problemáticas, e por que não cancelamentos. Uma coisa que a gente observou, por exemplo, né, é que algumas empresas, a Skol, né, que fez uma propaganda que sugeria que as mulheres tinham que deixar o não em casa, né, e sempre abordando o corpo da mulher como algo que os homens, os bebedores de cerveja desejam e etc. E ela começou a levar muitos puxões de orelha por conta disso, e começou a mudar o tipo de propaganda, mudar a cultura que ela aborda na propaganda, né? Isso acaba também, de algum modo, como você comentou, tendo um efeito até positivo em mudanças de comportamento que são exigidas por uma grande parte da sociedade, né? Exato, essa pressão social faz com que a marca tenha que se transformar, faz com que a marca tenha que se modificar. Esse caso especificamente do Deixa o Não em Casa, a marca teve que, se não me engano, acho que foram em 48 horas, eles tiveram que tirar toda a comunicação do mobiliário urbano da cidade de São Paulo, porque eles já estavam sofrendo um cancelamento nas redes sociais. E não era objetivo deles perder vendas, por exemplo, no carnaval, né, que é um dos eventos aí em que mais se consome a bebida. Então eles optaram por retirar a campanha do ar muito rapidamente, e depois houve toda uma mudança de posicionamento, uma mudança na propaganda, no discurso, né? Hoje a Skol ela é tida como uma marca de referência no sentido de inclusão, de diversidade, né? De trazer outros atores também para as campanhas de cerveja, que não só a mulher seminua ou a mulher em trajes de praia, né? Agora, Juliana, falando um pouquinho, né, dessa percepção política, né? Qual que está sendo o papel do cancelamento na polarização política aqui no país? O cancelamento, ele dificulta o debate, né? Ao depender do erro, às vezes uma frase mal colocada, uma palavra mal utilizada, aquele porta-voz daquele grupo, ele é cancelado e não existe mais discussão, não existe
mas absolutamente nada que ele faça que ele vai ser ouvido, a não ser que ele peça desculpas, e mesmo assim ainda está suscetível a não ser perdoado, né? O cancelamento, às vezes o cancelado, ele consegue recompor sua imagem, muitas das vezes ele não consegue, ele perde completamente o prestígio que ele tinha antes. Então, essa polarização dessa situação que a gente tem vivido, no caso, né, ela dificulta de uma forma que traz muitas perdas para a nossa democracia, com toda certeza, devido a essa falta de tolerância, a dificuldade que se tem de debater certo assunto, né? E aí a gente consegue até pensar no termo politicamente correto, né, que talvez esteja permeado nessa situação do cancelamento também. O politicamente correto, por exemplo, é um termo que tem sido bastante usado pelos setores conservadores da sociedade, né? Apesar da proposta do politicamente correto ser uma proposta progressista, né? Tem sido bastante usado por setores conservadores de uma forma de ridicularizar esse termo, né? Então, muitas das vezes, quando a gente ouve alguém falando sobre hoje em dia não se pode mais fazer piada sobre nada, é um mimimi e tudo mais, acaba dificultando de todas as formas o debate e, na verdade, favorecendo para que o cancelamento do outro lado, no caso, que quem cumpre o politicamente correto, o lado mais progressista, ele acaba entrando nesse paradoxo do não posso discutir ou eu devo discutir e gera todo esse caos que a gente tem vivido aqui, trazendo muitas, muitas perdas para o debate democrático no país, né? Então, também, doutora Carolina, trazendo a doutora Carolina aqui para o debate também, né? Pelo que a Juliana falou, o cancelamento ele traz a falta, ele é um sintoma da falta de diálogo. Ele impede as pessoas, como a senhora falou, né, de se defender. Falta de diálogo na sociedade virtual atualmente? Apesar da gente ter espaço para esse diálogo acontecer, né, porque as plataformas de rede social permitem essa interação, permitem essa participação, existe sim uma falta de discordância, né, de você conseguir discordar da outra parte, conseguir argumentar, conseguir debater e não ser rechaçado, não ser detonado por isso. Então isso é muito claro. Tanto que a gente fala também muito nas bolhas, né, nas bolhas da internet. E as bolhas são exatamente lugares, grupos em que você fala e você encontra um eco, né? Ou seja, você encontra alguém que pensa da mesma forma que você. A partir do momento em que você deixa aquela sua bolha social, são outros pensamentos e essas bolhas começam a se atacar, começam a discordar umas das outras e a cancelar, né, grupos contrários. Em época de eleição e numa época em que a gente fala de polarização política e tudo mais, isso fica ainda mais evidente, né? Os grupos eles encontram espaço para debater entre si. Agora, essa coisa que a Juliana apontou, né, do prejuízo para a democracia é muito evidente, porque a gente não tem debate público, né? O que a gente tem são as bolhas ali falando o que pensam, tratando dos seus próprios interesses. Fica complicado esse intercâmbio de ideias, esse intercâmbio de debates, de discussões. Isso aí, Juliana. E pensando nisso também, você que está ali no laboratório e provavelmente você tem uma visão do que está acontecendo nesse momento, como que as pessoas estão se relacionando. O fato da gente estar isolado socialmente por conta da pandemia, ou seja, a nossa ferramenta social hoje, efetivamente, para bater um papo, inclusive para fazer o programa, é o mundo virtual. Essa virtualização, ela de alguma forma trouxe algum impacto, alguma consequência para essas políticas de cancelamento? Elas se intensificaram? Houve assim, alguma modificação dessas relações sociais dentro do mundo virtual a partir desse momento de pandemia? Eu acredito que, em partes, sim, porque uma das palavras-chave do cancelamento
e de algumas redes sociais, né? Vou dar o exemplo do Instagram, por exemplo. O exemplo do Instagram é ótimo para a gente falar de cancelamento. A grande palavra-chave seria a vigilância, né? Então, talvez por esse tempo, todo mundo em casa, pandemia, apesar da vida continuar mesmo dentro de casa, ela acaba proporcionando esse tempo dentro de casa, no caso, né? Ele acaba proporcionando uma facilidade de você pegar o celular e entrar no Instagram e vigiar o seu ídolo, o seu influenciador com mais facilidade do que se não tivéssemos uma pandemia, por exemplo, né? Pelos horários de trabalho, de estudo, que agora estão bem diferenciados. Então, essa vigilância que na verdade não é nem um problema do usuário da rede social, na verdade ela já está na proposta da própria rede social, né? A necessidade de se vigiar, né? Porque toda a internet, como a gente conhece hoje, ela parte de uma proposta mercadológica, não é apenas para a comunicação. No caso, a comunicação acaba sendo uma das faces, uma das vias que a gente usa a internet, mas a grande proposta que fundamenta as redes sociais, essa internet mais pensada no consumismo e na produção, ela é uma internet completamente pensada no mercado. Então, é muito favorável para essas empresas, inclusive para as donas das redes sociais e tudo mais, que essa vigilância, ela passe a ser uma regra dentro da rede social. Isso, com toda certeza, faz com que o cancelamento ele venha com mais força, porque as pessoas estão a todo tempo vendo o que seu ídolo está fazendo e com toda certeza a pandemia ela favorece em relação ao tempo do que o usuário tem gastado em redes sociais, né? E acho que dá para a gente adicionar também que o próprio algoritmo das plataformas de redes sociais, ele vai endossar mais o assunto que está com visibilidade alta, e provavelmente são os assuntos polêmicos, são os assuntos negativos, né, que geram mais curiosidade, que geram mais debate, que são mais fervorosos. Então existe muito essa questão mesmo de o que está em evidência, mesmo que negativa, né, ganhe mais visibilidade e passe a fazer parte das discussões das pessoas. E aí você também tem mais chance das pessoas emitirem as suas opiniões em relação ao que está acontecendo. Né? O caso recente é o cancelamento daquele DJ, né, que inclusive foi preso por violência doméstica, mas houve uma enorme discussão, porque no momento em que a notícia foi dada, né, e os vídeos viralizaram, ele ganhou 200 mil seguidores na plataforma do Instagram. E aí as pessoas foram para cima da plataforma para questionar, mas espera lá, como é que vocês permitem isso? E na verdade, talvez não seja a função da plataforma fazer esse tipo de julgamento, né? Então a gente precisa muito também de uma educação, de um letramento midiático, para que as pessoas elas tenham essa consciência, né, do que endossar, de que tipo de assunto é interessante, né, porque isso não é edificante para ninguém, né, você propagar esse tipo de imagem rede afora. Sim. Bom, a gente vai continuar falando sobre essas alternativas à cultura de cancelamento, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje é a cultura do cancelamento, e a gente está discutindo esse assunto com nossas duas convidadas, Carolina Terra, que é professora e pós-doutora em interfaces sociais e especialista em mídias digitais, e também com a Juliana Lencina, que é socióloga e integrante do Laboratório de Sociologia Digital da Universidade Federal Fluminense. Carolina, no final do segundo bloco, você estava já dando alguns indícios para a gente do que precisa ser feito para melhorar a comunicação na internet.
e tentar dar aí uma alternativa para a cultura de cancelamento, né? Além dessa melhoria da educação virtual, o que mais a gente pode fazer para melhorar esse ambiente, tornar essa praça pública imensa que a gente tem virtualmente um ambiente mais que contribua mais para o diálogo? Olha, do ponto de vista corporativo, é até mais fácil, né? Porque se as marcas adotarem uma postura mais também de acolhimento, de debate, de discussão, talvez também elas consigam ajudar nesse contexto de cancelar a cultura do cancelamento, né? Se a gente falar, por exemplo, de Big Brother Brasil, né, o programa que acabou recentemente, marcas ali adotaram algumas posturas mais acolhedoras. Quando a Carol Conká saiu, a Avon promoveu um debate sobre sanidade, sobre doenças mentais e também sobre posturas mais agressivas, né? Então, ao invés da marca falar assim, olha, não, a gente não quer nenhum contato com essa participante, eles trouxeram algumas questões para o debate. Uma marca de cervejas também que patrocinava o programa fez o mesmo, né? Entrou com uma cadeia ali de conteúdo para exatamente falar a respeito disso também, de acolhimento. Então, mais acolhimento, menos cancelamento. Mais debate, menos julgamento. Agora, do ponto de vista individual, é mais complicado, porque é difícil a gente ensinar tolerância para as pessoas, né? Então, acho que talvez uma dica seja, pensa 2 vezes antes de sair clicando ou antes de sair apertando o botão de cancelar, né? Pensa que alternativas, que possibilidades a gente poderia dar para aquela pessoa se construir e não apenas julgar. Juliana, do ponto de vista da sociologia das interações sociais, o que também pode ser feito para melhorar esse ambiente virtual, para a gente conseguir dialogar sem cancelar? Bem, atualmente a gente tem vivido muito caos, na verdade, político e, de certa forma, isso influencia com que as pessoas não exerçam muito tipo de tolerância, como a Carolina falou, que é bastante complicado ensinar individualmente, mas pensando coletivamente, é bom sempre lembrar que movimentos e governos extremistas, eles acabam se utilizando quase sempre, uma das ferramentas é o uso de violência para poder conseguir manter ordem, poder manter o sentimento de frustração. Então, é uma estratégia que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem tem vivido bastante. E isso acaba, de certa forma, influenciando o comportamento nas redes sociais. E também o uso dessas redes, a gente sempre tem que lembrar na proposta da própria rede social. Então, talvez um dos caminhos, além desse, de refletir os movimentos e os governos mais autoritários e extremistas que a gente tem passado, seja na cobrança, muitas das vezes, da própria plataforma de conseguir banir certos tipos de comportamento, justamente porque o incentivo dessas plataformas, muitas das vezes, é acabar realmente fazendo com que exista um caos ali naquela postagem ou naquele canal, porque isso gera engajamento, e isso é positivo para as plataformas. Então, além nesse sentido mais da gente refletir os movimentos e os governos mais extremistas, com que, de certa forma, influencia o nosso comportamento, o nosso cotidiano, também tem essa cobrança que deveria ser feita por parte do outro lado, né? A parte mais técnica, no caso, a parte das redes sociais, não das empresas por trás dessas redes sociais. Também deve haver esse tipo de cobrança, como a Carolina falou, esse incentivo mais da tentativa de mostrar o que está acontecendo, algo mais didático, assim, mas também nesse sentido mais técnico mesmo, o backstage das redes sociais. É uma das vias que eu consigo ver como uma alternativa da gente escapar do cancelamento, né?
Você sabe, Juliana, que enquanto você falava, eu me lembrei daquele movimento Stop Hate for Profit, que foi um movimento que começou forte nos Estados Unidos, que era uma hashtag usada por grandes empresas e por grandes celebridades e influenciadores, pressionando as plataformas exatamente a não endossarem as postagens com um discurso de ódio, né? E automaticamente muitos dos patrocínios dessas marcas iam dentro dessas postagens, né? E elas não queriam estar associadas a um discurso negativo, a um discurso efetivamente de ódio. Então, por um período, as marcas falaram assim: nós não vamos investir aqui nessa plataforma, né? Para mostrar para vocês que vocês têm que fazer alguma coisa em relação a esses discursos, né? De ódio, homofóbicos, preconceituosos, porque é um pouco isso que a Juliana falou. Né, as plataformas lucram, né, com a polêmica, com o negativo, com o ruim, porque isso dá audiência, isso mantém as pessoas ali dentro. E quando mantém as pessoas ali dentro, anunciantes conseguem vender mais os seus produtos e serviços para essas pessoas que estão ali dentro. Então, esse movimento Stop Hate for Profit, né, que se a gente traduzir literal por português é pare o ódio para o lucro, né, foi um movimento já que começou a pressionar as donas das redes sociais, então, portanto, as grandes empresas do Vale do Silício, ou mesmo as da China também, né, que são donas dessas plataformas, para se atentarem para essa questão. Então, acho que a pressão social também é um caminho, né? Então, uma sociedade que está a par disso que está acontecendo, ela também consegue pressionar a plataforma. A plataforma, a gente vive de audiência. Se a audiência começa a questionar se a audiência vai sair, a plataforma tem problemas. Então, um dos instrumentos, a meu ver, é também essa conscientização coletiva. E isso a gente só consegue com educação, né? E transformando também nesses trend topics aí que começam a gerar muita discussão em diálogo, trazer diálogo para os trend topics, né? Foi mais ou menos o que a Carolina falou quando houve aí essa questão, né, da Carol Conká e todos as grandes polêmicas que estavam acontecendo dentro da casa começaram a ser discutidas nos outros programas. Isso acabou gerando programas sobre aqueles assuntos, né? Mais ou menos essa ideia de você transformar os trend topics em tópicos de diálogo, de discussão. Pois é, e aí você tem os grandes hubs, as grandes marcas, as grandes celebridades como pontos cruciais, porque eles têm muita audiência. Então, se eles começam a agendar, a pautar, né, essas questões, isso vem à tona, isso vem à discussão também. Então, eles têm um papel muito, muito importante nesse sentido, um papel de agendar assuntos, de agendar questões, porque eles têm grandes audiências, e grandes audiências vêm também com grandes responsabilidades. Juliana, para você, essa questão de você começar a debater esses tópicos justamente que levam ao cancelamento também pode ser uma atitude de transformar isso, essa discussão negativa em algo construtivo, em algo que vai trazer mais conteúdo? Sim, com certeza, com toda certeza. Mas também a gente tem que pensar que muitas das vezes, quando a gente traz à tona aquele assunto, ele é muito debatido. Se ele for debatido de uma forma errada, ele pode causar o efeito inverso, né? Na psicologia, falam muito que eu vou dar um exemplo que se utiliza na psicologia, que quanto mais você fala sobre casos de suicídio, mais casos de suicídio aparecem, né? Isso é algo que é bastante debatido, por isso que a gente nem ouve tanto falar sobre casos de suicídio, porque, de certa forma, acredita-se que acabe causando mais ainda casos semelhantes. Então, depende muito de como o assunto ele vai ser debatido também, né? Muitas das vezes, um programa ou algum outro espaço acaba se utilizando daquele assunto para também gerar mais engajamento e mais audiência, e acaba caindo por terra a ideia de se acabar e tentar incentivar de uma forma positiva, acaba virando algo mais prejudicial ainda o debate. Certo. Bom, então é um assunto delicadíssimo que a gente tentou aqui
trazer à tona e pelo menos esclarecer alguns pontos importantes. A gente chegou aí ao fim. Eu agradeço, Juliana, Carolina, pela participação de vocês. Muito obrigada por reservar um espaço aí do tempo de vocês para falar um pouco desse assunto. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Bom, então vocês ficaram com a gente até agora. Agradeço também a audiência de você que está assistindo. E é isso, gente. Vamos usar as redes sociais para dialogar, para conversar, para debater, para respeitar também e tentar entender a opinião do outro. É isso aí. Então, vejo você no próximo Câmara em Pauta.